a maior e a melhor Black Friday de todos os tempos. A maior e a melhor Black Friday de todos os tempos. A palavra black significa negro, escuro. Friday, sexta-feira. É o dia de sexta-feira nos Estados Unidos. Friday. Alguns também conhecem, cuidado com essa expressão que eu vou falar. Friday também é chamado nos Estados Unidos, qualquer sexta-feira, é chamado de Payday. Payday é dia do pagamento, não é aquilo que você pensou. Pastor, mas que coisa? Dia do peido? Não tem nada de peido. Nada disso. Pay, pagamento. Day, dia. Então, sexta-feira, Friday, é um dia. E esse dia é conhecido. Aconteceu agora, na semana passada. Essa que terminou. Nós estamos iniciando uma nova semana. Black Friday. Sexta-feira negra. E se conhece, eu vou contar um pouquinho, porque o objetivo não é falar sobre Black Friday dos Estados Unidos, onde essa prática, esse método de venda, esse marketing e como isso se originou, para você saber, e a aplicação que vamos fazer nessa noite. Esse dia inaugura a temporada de compras natalícias. Na verdade, é a abertura do Christmas Sale, ou seja, das vendas alusivas ao Natal do Senhor Jesus Cristo. Mas para você entender, a coisa que nós copiamos aqui algumas coisas. Eu vivi nos Estados Unidos, os irmãos sabem, 20 anos, e eu sei, mais ou menos, inclusive o Black Friday é uma coisa nova, não tem muitos anos, mas, na verdade, era visto e era praticado de uma outra maneira. Antes do Black Friday, tem um dia histórico nos Estados Unidos. Esse é para valer. Vocês têm uma ideia, é um feriado que às vezes ultrapassa na maneira de encarar o próprio Natal, que é depois do Thanksgiving, ou seja, Thanksgiving Day, que é dia de ação de graças, só mesmo o Natal. E o dia de ação de graça antecede ao Black Friday. Então, na quinta tem o Thanksgiving Day, onde as famílias se locomovem para se reunir com seus familiares. Meus filhos, Vanessa saiu de Boston, Rodney saiu da Flórida, e todos se reuniram na casa do Júnior. São meus 3 filhos que moram nos Estados Unidos, como os irmãos membros dessa igreja sabem. E lá se reuniram na quinta-feira e nós acompanhamos via FaceTime. A Janete, imagine, né? Chorando, vendo os filhos, querendo entrar se pudesse, entrava na tela do computador, porque quando nós vimos os netos, eles todos reunidos para a ceia chamada Ceia de Ação de Graças. Como é que isso aconteceu? Por que isso acontece? Senão você não vai entender nada do Black Friday. Aquela nação nasceu com um desejo muito grande de ser a Promised Land, ou seja, a terra prometida, o sonho onde se pudesse ter uma nação onde uma família tivesse liberdade para cultuar, e eles saíram da Inglaterra. A língua dos Estados Unidos, como a nossa, não nos pertence. Nossa língua veio de Portugal.
a língua dos Estados Unidos é o inglês, veio da Inglaterra. Então, aquele país, na verdade, nasce com a debandada de ingleses que deixam a Inglaterra, e depois esse êxodo veio de outros países, mas primordialmente a Inglaterra. Por isso os laços dos Estados Unidos com a Inglaterra são muito fortes, são muito densos, porque na verdade, eles são originários de lá. E vieram num navio chamado Mayflower, e eles deixaram por causa da perseguição religiosa e porque, na verdade, eles queriam ter o manuseio da Bíblia, eles queriam estudar a palavra de Deus, e naquele tempo, naquela época, estava muito difícil a liberdade de reunir-se como servos de Deus na Inglaterra. O que eles fizeram? Eles levantaram seus dízimos e ofertas, e líderes de Deus, homens de Deus, começaram a investir dízimos e ofertas na construção de um navio chamado Mayflower, ou seja, flores de maio, porque eles saíram, na verdade, naquela época. Um navio que há uma réplica na cidade de Cape Cod, todo construído em madeiras. Meu irmão, uma época terrível. Eles enfrentaram a nevasca. Para vocês terem ideia, eles faziam suas necessidades em pinicos de madeira e jogavam no mar. A maioria deles morreram no meio do frio intenso, saindo da Inglaterra para os Estados Unidos. Chegaram ali numa cidade chamada Cape Cod, em Plymouth, ali em Massachusetts. Por isso que Massachusetts chama-se New England, a Nova Inglaterra. O que eles queriam? Construir um país. Dentro daquele navio estavam os puritanos, servos de Deus extraordinários, homens que estavam dispostos a tudo para defender a palavra de Deus. A razão por que esse país chegou aonde chegou. Hoje, muitos abandonaram a fé, mas há cidades e há estados fortíssimos, e é ainda uma das maiores potências do mundo na área de evangelho. Quando chegaram ali, eles ensinaram os índios Wapon a agradecer a Deus as primícias da terra. Eles viram perus selvagens, e eles vão ensinar os índios ensinar a eles que tudo que a terra dá, todos os frutos da terra, toda a bênção, e eles ensinaram aos índios esse dia chamado Dia de Ação de Graças. E então as primícias de tudo que era plantado no estado de Massachusetts e depois nos Estados Unidos inteiro, era dedicado ao Senhor. Eles davam as primícias ao Senhor. E aí nasce o Dia de Ação de Graças, que depois foi legislado e foi reconhecido através do presidente Abraham Lincoln. Meus queridos irmãos, depois disso, nasce um dia que agora já existe, que é o Black Friday. Esse dia, nos anos de 1980, na verdade, o Black Friday iniciou do estado da Filadélfia, que é o nome de um estado americano, o estado da Filadélfia. E os Estados Unidos passavam por uma grande crise financeira nos anos 1869. E então, comerciantes, donos de lojas e etc., começaram a desenvolver a ideia seguinte: antes de nós começarmos uma nova temporada de venda, vamos, de alguma maneira, agradecer a Deus e vamos pedir a bênção de Deus para as vendas. E aí surge a ideia de diminuir os preços e os lucros começarem exatamente depois do Black Friday.
Black Friday também nos anos 90, na cidade da Filadélfia, a coisa ficou tão intensa que a polícia da cidade de Filadélfia, para enfrentar o trânsito e aquele congestionamento, e começou a chamar também em função da demanda das pessoas saindo de suas casas para esse dia. Eles diziam: olha, nós tivemos hoje uma Black Friday, que na verdade era maneira de querer controlar o trânsito e o congestionamento. Tudo isso, então, nasce a Black Friday. Pessoas levantam 3, 4 horas da manhã, mas hoje existe um fator que facilita a Black Friday nos Estados Unidos. Qual é? É o seguinte: durante o ano, a supervisão de qualidade de todas as empresas é muito alta. Eu participei de algumas dessas Black Friday. Eles dizem assim: olha, por exemplo, uma camisa ou qualquer objeto que, de repente, o valor seria $70. Eles dizem: olha, essa camisa vai valer, a partir de sábado, $70. Hoje será vendida por $25, $30. Há um defeito dentro dessa camisa. Só que a gente abre a camisa e procura o defeito. Eu procuro, a Janete procura. Como é que pode? Mas eles dizem: tem um defeito aí. É que o padrão de supervisão de qualidade é altíssimo. E a gente olha a camisa, olha. Muitas das minhas camisas que eu uso aqui é da Black Friday. Só que até hoje eu não achei o defeito. Diz que é uma casa, alguém disse: não, é uma das casas do botão, uma não está muito bem feito. Olha só. Coisas assim, ou outlet, ou seja, coisas que estão saindo de linha. E aí as pessoas ficam loucas. E outras que é desconto mesmo, de 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Em todos os segmentos, roupa, perfumes, e etc, etc. E então dá esse frenesi e as pessoas vão. Com essa essência. Primeiro, vamos dar ação de graças. E depois, nós vamos, então, agradecer a Deus e vamos dedicar, então, esse início de temporada, dando, então, ao povo um desconto maior do que qualquer outro dia. Aí vem o Brasil e imita. Como também nós imitamos tanta coisa. Imitamos Halloween. Não é Halloween, é Halloween. Halloween não tem nada a ver com os Estados Unidos, que também veio da Irlanda, nem conosco aqui. Ridículo celebrar Halloween. E mais ridículo crente celebrar Halloween. A história é horrível. Black Friday nos Estados Unidos é uma coisa. É realmente uma vantagem. Aqui não existe Black Friday, com raríssimas exceções, pontuais, talvez alguns descontos, realmente aqui e acolá é verdadeiro, mas são pontuais. Porque no Brasil o que acontece é uma black fraude. Aumenta os preços e diz que depois deu desconto. Para você realmente fazer compras na Black Friday brasileira, você precisa fazer uma pesquisa intensa, uma pesquisa extraordinária. E muitos até consomem e compram coisas sem essas verificações e depois se dão muito mal. Mas nessa noite, eu quero falar de uma outra sexta-feira. Eu quero falar de uma sexta-feira do mês de Nisan. Eu quero falar de uma sexta-feira histórica que entrou para a história do mundo. Uma sexta-feira terrível. Uma sexta-feira diferente. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 23.
Abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 23. E eu quero que você acompanhe esse texto da palavra de Deus. Lucas, capítulo 23. Eu vou ler o versículo 44, por gentileza. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra, até às 3 horas da tarde, e o sol deixara de brilhar. Meus amados irmãos, nós queremos apresentar um dia histórico. Jesus, seu flagelo, o alto preço que pagou, o cumprimento do plano de Deus para pagar a maior dívida que tínhamos com Ele, foi pago numa sexta-feira. Jesus Cristo começou o seu flagelo de manhã cedo, às 9 horas da tarde. Meus irmãos, eu vou ler alguns versículos, eu gostaria que você acompanhasse. A Bíblia diz que da hora sexta até a hora nona, ou seja, de meio-dia às 15 horas, Jesus Cristo morreu na hora nona, 3 horas da tarde. Anote isso aí. Mas aconteceu alguns fatos espantosos naquela Black Friday. Nós não ficamos surpresos nesse momento e daqui a pouco, quando anoitece, quando surge e todo o universo é imerso numa tremenda escuridão. Ninguém fica com medo ou admirado disso, porque é algo esperado por todos. A virada do dia, nesse momento, nós estamos exatamente, se não for os recursos, se não for esse recurso que é a eletricidade, canalizado até aqui, nesse momento, nós estaríamos aqui dentro em imensas trevas. Mas quando as trevas chegam ao meio-dia, em plena força do sol, aí as coisas mudam e geram perplexidade. Um dia ficar plenamente escuro ao meio-dia, e foi isso que aconteceu, segundo as Escrituras, quando Jesus estava na cruz, e ali Jesus dá um grito, que eu vou falar sobre esse grito. Era meio-dia, todos olhavam para a cruz, uns zombavam, outros aguardavam com tristeza o desenrolar dos acontecimentos. Um dos malfeitores disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É isso que está escrito em Lucas capítulo 27, 45. Um dos primeiros fatos foi a escuridão, meus irmãos, e não uma escuridão como se fora de um eclipse, porque também isso é normal, mas uma escuridão de 3 horas, do meio-dia até as 15 horas. Mateus capítulo 27, versículo 45. Este fato é tão marcante que não pode, meus irmãos, ficar desapercebido. Não pode ser confundido. Um eclipse. Um eclipse dura apenas poucos minutos. De vez em quando há um eclipse. O Sol, né, e a Lua, um eclipsa o outro. E dá um sentido de escuridão.
alguns momentos de escuridão, mas é alguns momentos, é alguns minutos. Mas quero dizer a você algo. Aquela Black Friday era dia de escuridão. Estava na cruz o Criador do sol, das estrelas, do mundo. A Bíblia diz que o mundo foi feito por ele e nada do que foi feito se fez sem a intervenção dele. E quando ele estava na cruz, o sol se inclinou, houve trevas. O fato é que a escuridão veio como um sinal do céu. 3 horas de trevas. E essa não é a primeira vez que trevas são dadas como um sinal do céu. Fato parecido aconteceu com Moisés, que em obediência a Deus estendeu a sua mão para o céu. E a Bíblia diz que lá no Êxodo houve trevas em toda a terra do Egito por 3 dias. Você lê. De sorte que ninguém se levantou do seu lugar, porém os filhos de Israel tinham luz em suas casas, ou seja, suas lamparinas, que o Senhor permitiu, e também pela intervenção de Deus. Semelhantemente, algo acontece naquele momento. Trevas em toda a terra. Todos que estavam ali ficaram apavorados. Já nas últimas 3 horas de agonia do Salvador, o Pai, meus irmãos, age naquele momento. Ocultou dos olhos do povo com as trevas em toda a terra da Judeia, porque a palavra de Deus diz que as trevas permaneceu sobre a Judeia. A terra também aconteceu um fato tremendo naquela Black Friday. Além das 3 horas de total escuridão, nós encontramos um fato marcante no livro de Mateus, que eu gostaria que você fosse para lá. E diz o texto: depois Jesus de ter bradado em alta voz a seguinte frase, Mateus, capítulo 27 e versículo 50. No versículo 45, tem a confirmação de Mateus, capítulo 27. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as horas, o quê? Até a hora 9, 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas, Jesus Cristo bradou em alta voz: Elohim, Elohim. Pela primeira vez, Jesus vai falar com o Pai na língua aramaica e se dirige a Deus como Elohim. Nunca tinha feito isso. E ele diz: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Elohim, ou Eli, significa Deus grandioso. Deus incomparável. Deus extraordinário. Deus meu, porque me abandonaste, me desamparaste. Ele sabe. Alguém não entende? Meus irmãos, alguém oferece uma esponja para ele beber, ele recusa. E naquele momento, depois de ter bradado em alta voz, Jesus entrega seu espírito. E a Bíblia diz: o véu do santuário rasgou-se o quê? Em 2 partes.
de alto a baixo. E olha só o que vai acontecer. A terra tremeu. E as rochas, a placa tectônica ali no Gólgota é removida, é impactada, é acionada pelo poder daquele momento da morte do Senhor Jesus. A morte do Senhor Jesus Cristo teve um impacto para do ponto de vista físico, do ponto de vista de atingir a criação e a criatura. O planeta, o globo terrestre, recebe o impacto da Black Friday. Jesus, o autor do universo, está ali fazendo o maior oferecimento, dando a maior demonstração, primeiro de submissão a Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se e tomou forma humana e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ali, Jesus estava pagando um altíssimo preço, que nós vamos daqui a pouco ler outro versículo. Envolvia ali o ato da justificação de nossos pecados. A Bíblia diz, meus irmãos, que a terra tremeu, as rochas se fenderam. Meus irmãos, quero dizer algo a vocês nesse momento. Nós estamos ouvindo muito de terremotos em nossos dias, mas aquele terremoto não destruiu. Geralmente os terremotos causam o quê? Mortes, destruições, cenas terríveis, casas são destruídas, prédios, patrimônios, enfim, coisas terríveis acontecem. Mas quando Jesus disse Eli, Eli, sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, não de forma aleatória, mas aconteceu ali o movimento de placas tectônicas. E para confirmar em todos os sentidos de que aquele que estava morrendo era diferente de qualquer um outro, em todas as áreas. Aconteceu um fato. É que a gente não lê a Bíblia muitas vezes com os olhos do Espírito. Abre a sua Bíblia aí mesmo. E diz o texto: além do véu do templo, ou seja, o impacto onde o Senhor termina com a velha aliança. Outrora, vocês precisavam de sumos sacerdotes, vocês eram julgados, e o julgamento estava no cumprimento da lei. A Bíblia diz que há um impacto religioso, e o véu do templo se rasga, mas Deus também rasga a terra, não para destruir, mas para apontar algo que vai acontecer quando ele retornar. Sabe o que aconteceu? Eu vou dizer a vocês. Diz o texto, os sepulcros se abriram, as rochas partiram, e os sepulcros se abriram, e os corpos, presta atenção, de muitos santos que tinham morrido foram o quê? Não foi para destruir. Isso vai acontecer. Só é você ler lá na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. A Bíblia diz que quando o Senhor voltar, de modo nenhum os que estão vivos irão na frente daqueles que partiram com Cristo. Porque ao ouvir a voz da trombeta, os que partiram com Cristo ressuscitarão primeiro. E aquela foi a demonstração, foi na verdade, uma tipologia escatológica do poder de Jesus sobre a morte. A Bíblia diz que muitos santos, ou seja, muitos servos de Deus, inclusive
que viveram no tempo de Jesus e antes de Jesus, no tempo dos profetas, no tempo de Isaías, no tempo dos profetas do Velho Testamento e que não tinham conhecido Jesus, a Bíblia diz que muitos deles ressuscitaram, chegaram em casa e disse: estou aqui. Você imaginou? Hein? Você vai sair correndo, né? De vez em quando eu comento aqui umas coisas. Outro dia, tem pessoas que marcaram muito minha vida aqui. Pelo carinho e pelo amor que me trataram. Outro dia, eu não sei, deu um branco na minha cabeça. E eu passando ali, disse: poxa, uma hora dessa eu vou tomar um café. A nossa querida irmã sentava ali, mãe de Dagmar. Você sabe, né? Nossa querida irmã Celina. Eu tomei muito, tive alguns momentos. Eu fui ali, tomava um café com ela, ficávamos numa mesa, orávamos, louvávamos ao Senhor. Meus irmãos, imagine, o Senhor Jesus morre e de repente os santos são ressuscitados. Mas ali não houve ressurreição, houve ressuscitação. Ressurreição, você ressuscita para sempre. Ressuscitação, você ressuscita para depois, em seguida, o quê? Morrer. Mas aqueles ressuscitaram, porque a grande ressurreição só vai acontecer na volta de Jesus. A Bíblia diz que ele é a primícia, ou primeiro dos que dormem. Meus irmãos, e esse tecido aí, que é rasgado, meus irmãos, para você ter uma ideia, no templo havia um véu de 18 metros de altura, por 9 de largura. Sua feitura era de um tecido espesso entre 6 e 10 centímetros. É impossível rasgar esse tecido de alto a baixo pela mão de um homem. Era necessário muito esforço para rasgá-lo, de alto a baixo, não de baixo para o alto, mas de alto a baixo. Então as coisas se complicaram ainda mais. Esse véu era uma espécie de cortina, meus irmãos, no tabernáculo, no templo. E quando eles chegam lá, não há mais separação entre a grande congregação e o Santo dos Santos. O véu está rasgado. Santos ressuscitam. O sol para de escurecer, para de brilhar. Mas antes, Jesus Cristo dá um brado antes de dizer: entrego nas tuas mãos o meu espírito. Antes de dizer, entrego nas minhas mãos o teu espírito, ele diz uma palavra que está lá na sua Bíblia: tudo está, o quê? Repete, tudo. Agora você vai ouvir como foi que ele gritou. Ele gritou, filma aí. Ele gritou, telestai. Ele gritou, telestai. Que é isso, pastor? Tudo está consumado, é muito pobre. Você vai entender na essência profunda. Ali está a grande Black Friday. Eu paguei a dívida. A dívida está quitada. Eu paguei um preço. Uma salva de palmas para Jesus.
sua dívida. Sua dívida, minha dívida. Se os homens, se a humanidade tivesse a visão da visão do Espírito, e se nós abríssemos nossos ouvidos, meus irmãos, para enxergar a palavra de Deus e ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, abra sua Bíblia, o apóstolo Paulo, escrevendo, meus irmãos, aos Colossenses. Por gentileza, abra sua Bíblia lá, por favor. Colossenses capítulo 2, diz assim: pois, versículo 9, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, a circuncisão do Velho Testamento, não. Em Cristo opera uma circuncisão, que é a circuncisão dos nossos corações. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Quando nós somos colocados no batismo, nós nos unimos a Cristo em sua morte e ressurreição. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados. Há muita gente que não sabe o verdadeiro significado do batismo. No batismo, opera-se uma obra misteriosa, sobrenatural. A Bíblia diz que o Senhor faz uma circuncisão. Ele tira, meus irmãos, ele sela o meu coração e marca dentro de mim a nova circuncisão. O apóstolo Paulo diz que aquela não tem mais efeito nenhum. Agora, uma nova circuncisão, nós somos selados pelo Senhor, por causa do preço que ele pagou na Black Friday. É a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Jesus morreu e no primeiro dia ressuscitou. E a Bíblia diz que quando eu sou batizado, eu me uno a Cristo em sua morte e no poder da sua ressurreição. Eu sou colocado em sua morte e eu sou colocado nele também. E a Bíblia diz, se o Espírito, presta atenção, se você crer no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que o mesmo Espírito que operou a ressurreição de Jesus, esse mesmo Espírito operará em vossas vidas. Nunca duvide disso. Isso faz parte do capacete da minha salvação. Lembra da mensagem hoje? Satanás vai mandar seus dardos para eu duvidar disso, mas o capacete da salvação é a certeza de que eu fui comprado. Amém? A couraça da justiça para me proteger das flechas, dos dardos do inferno, é a obra de Cristo no Calvário. A Bíblia diz, olha só, quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Continue. E agora, atenção. E, presta atenção, cancelou, veja só, a escrita, o certificado, a nota promissória de dívida que muitos ainda têm. Se você não reconhecer a Cristo, sua dívida está paga. Mas alguns
que ainda não sabe que a dívida está paga. E a ira de Deus sobre ele o quê? Permanece. Olha só, a escrita de dívida. Houve uma obra também sobrenatural na cruz. A Bíblia diz que naquele dia, Jesus removeu o escrito de dívida, a grande dívida que eu jamais poderia pagar, jamais poderia cumprir. Eu não posso chegar nos céus por méritos, esforços. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós o quê? E não vem das obras para que ninguém se glorie. Não há homem rico no mundo, nem os sheiks da Arábia Saudita, nem os homens mais ricos desse mundo, nem o presidente dos Estados Unidos, que é um homem multimilionário. Ele não entraria, e não entrará, e ninguém entrará, porque não tem ninguém que possa pagar a sua dívida. Só um. Só um. E Pedro deixou isso bem claro. Ele, o Senhor, naquele dia, exibiu e disse, olha, o escrito de dívida que consistia em ordenança que nos era contrário, olha só, ele removeu e pregou, e pregando, aonde ele pregou? Na cruz. Foi naquele dia, na Black Friday. E lá estava um anúncio. Vocês estão perdoados. Eu paguei a dívida. É por isso que um dos nomes de Jesus é Redentor. É por isso que aquela estátua é chamada de quê? Cristo Redentor. E nessa semana eu vi uma charge terrível. O Cristo Redentor, a estátua do Corcovado, que é a estátua que foi feita para simbolizar a bênção, a presença do Senhor Jesus, abençoando a cidade maravilhosa. Jesus Cristo com a malinha, saindo, e o pessoal olha, o Corcovado, não tem Jesus mais, e Jesus diz, até eu desisti, estou indo embora. Mas deixa eu lhe dizer você, a maioria das pessoas que moram no Rio de Janeiro nem sabe o que significa redentor. A palavra redentor significa aquele que vai, entra no banco, aquele que vai em algum lugar e diz assim, qual é a dívida dele? Qual é a dívida dele? E alguém não tem como pagar. E então alguém vai e diz, eu vou redeem, eu vou quitar. Qual é a dívida dele? A dívida dele é 120 mil reais. Teve alguém aqui nessa semana que veio aqui fazer uma queixa gravíssima de alguém que usou o cartão de alguém e comprou 30, 40 mil reais usando o cartão de crédito de alguém indevidamente. E a dívida começou em 25, passou para 35, e a dívida agora está o quê? Em quase 50 mil. E ela diz assim, pastor, como é que eu vou pagar? Deixa eu dizer a você algo. Essa igreja não assume responsabilidade de dívida nem sua, nem minha, feita lá fora. Isso está no nosso estatuto. E de vez em quando alguém diz assim, pastor, vim aqui. E aí eu disse, pronto, deixa eu pegar o bloco do BO. Você sabe o que é BO, né? Que eu me sinto quase que um delegado. Opa, que é? Pastor, eu emprestei 500 reais para fulano. E fulano até agora o quê? Não me pagou. Me pagou 250. Eu disse, Manicélia. E um outro disse, pastor, alguém me pediu emprestado 2 mil. Pastor,
Até agora, ele disse que ia dar em 3 meses, passou, para 6 meses, pastor, eu só vi até agora R$ 500. E agora, pastor? Eu digo, e aí? E agora, vamos orar. Vou dar um conselho a você. Olhe para mim. Só empreste se você estiver disposto a perder o que está emprestando. E se houver em você um pouco de generosidade, mas eu aconselho que você não faça. Principalmente quando se trata aqui dentro desses aspectos. Quero dizer algo a você. Mas eu estou falando agora aqui não de uma dívida de R$ 500, R$ 50.000. É uma dívida que você olha e diga, não há como pagar. A dívida do Brasil é praticamente, se não existe a palavra, é uma dívida quase que impagável. Por causa da corrupção. E aí, alguns dizem assim, e alguém diz assim, pastor, eu estou indo correndo para batizar meu filho recém-nascido, senão ele morre pagão. Olha para mim. Ninguém morre pagão aqui, morre devedão. Morre devedão. Porque quando você nasce, olha para mim, cada um de nós estamos devendo praticamente, se for dividir a dívida em termos, nós estamos devendo cada um $750. Multiplicado pela população brasileira. Ouviu? Olha para mim. Ninguém vai morrer pagão. Vai morrer o quê? Devedão. Portanto, controle suas dívidas. Mas há uma dívida que esta seria impossível você pagar. A dívida sua com Deus. E naquela Black Friday, Jesus removeu a minha dívida, a sua dívida, a nossa dívida. E eu posso olhar para os céus e Jesus, sua dívida está quitada. Eu paguei o preço. Para concluir, abra a sua Bíblia. O apóstolo Pedro, compreendendo exatamente isso, na primeira epístola de Pedro, diz assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, porte-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Olha só, enquanto vocês estão vivos, o quê? Porte-se com temor diante desse Deus, durante a jornada. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata, ouro, que vocês foram o quê? Que vocês receberam a quitação, o pagamento de vossas dívidas, para você entender da sua maneira vazia de viver, transmitida por nossos antepassados desde o Éden. E a Bíblia diz, olha só como a palavra redimido tem a ver com dívida. Por favor, pois vocês sabem que não foi com coisas perecíveis. O versículo seguinte, 19, por favor. Mas vocês foram comprados, adquiridos, pelo precioso o quê? Sangue do cordeiro, como de um cordeiro o quê? Sem mancha, sem mácula. Esta é a verdadeira Black Friday. Nós fomos adquiridos. Nós não temos mais dívida. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente o quê? Sereis livres. Ele não só morreu,
3 dias depois, ressuscitou e está vivo. E em breve voltará. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que aquele Redentor, como Jó disse, ainda que o Senhor me mate, nele confiarei, porque eu sei, 2000 anos, Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. E ele não viu o Redentor. Mas nós sabemos da obra do Redentor. Jesus é que garante e que garantiu aquela Black Friday. E aquela Black Friday, a Bíblia diz, na terra de Naftali, onde havia densas trevas, surgiu a luz. E Jesus Cristo, naquela Black Friday, transformou a Black Friday num dia de salvação, num dia de gozo, num dia de certeza da minha, da sua, da nossa salvação. Essa é a verdadeira Black Friday. Lá ele não fez desconto, lá ele pagou o preço, mas pagou o preço real. Porque também tem aqui algumas coisas que a gente sabe que não é. Nós também temos uma mania de, às vezes, querer adquirir algumas coisas, mas elas não são verdadeiras. Eu vou dar um exemplo. Tem gente que, de repente, tem um sonho. O sonho de ter determinado relógio. Rolex. Não sei porquê, mas tem gente que tem um sonho. Quer ter um Rolex. Um Rolex legítimo, verdadeiro, para valer. Eu não sei porquê, mas alguns têm. Aí faz assim para que o relógio apareça. Olha para mim. Só que o Rolex verdadeiro custa 70, 80 mil dólares. Mais caro do que um carro. 45 é o de feminino. Isso sem diamante, sem nada. O Rolex verdadeiro. Mas aí você entra num site e aparece lá Rolex. Sabe por quanto? 300 dólares. 500 reais. Aí o indivíduo entra no site e é Rolex, está escrito Rolex. E recebe em casa com o nome de Rolex. E aí compra o Rolex no site da picaretagem e da bandidagem ele também diz assim, olha, não é verdadeiro. É o Rolex fantasia. Mas você vai fazer o quê? Você vai parecer que está com Rolex. Ou então com uma caneta de 1.200 dólares, 800 dólares, 1.000 dólares, a Montblanc. Aí o cara entra nesse site e compra a tal caneta, o tal relógio por um valor insignificante. Olha para mim. Todos sabem o valor verdadeiro de um Rolex. E você, quando coloca um Rolex falso, você pode até dar uma de fantasia e sair por aí dizendo a todo mundo que é um Rolex. Mas você sabe que não é. Sabe por quê? Porque você não pagou o preço do verdadeiro. Por que eu estou dizendo isso? É a última ilustração. Que a minha salvação não é de um pirata. Buda me daria um falso Rolex. Maomé me daria um falso Rolex. É uma apenas ilustração. A minha salvação não foi dividida em parcelas. A minha salvação e a sua salvação não é pirataria. A minha salvação, ele pagou o preço. É verdadeira. Não é lenda. Não é fantasia. Não é história. Não é para impressionar. Ele pagou
Foi assim que ele disse: eu paguei o preço. Foi muito triste, alguns anos atrás, com o presidente da ordem. Um colega colocou um diploma e o diploma não era diploma. Ele maquiou o diploma. Ele mandou fazer o diploma. Ele colocou o nome lá da tal instituição que ele fez e para impressionar. Só que quando foram ver, não tinha currículo, não tinha histórico, não era diploma, era fantasia. E alguém disse: o senhor não pagou o quê? O preço. Isso aqui não vale nada. Isso aqui é uma mentira. Há muitos vivendo de mentira, de religião de mentira, de uma religiosidade de mentira. Quero dizer você, na verdadeira Black Friday, Jesus pagou o preço verdadeiro. Ele pagou a minha dívida e era alta. Tão alta que quando Deus viu Jesus morrendo, a Bíblia diz que ele dá as costas à cruz e Jesus diz: Deus meu, o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Naquele dia, naquele momento, meus, seus, nossos pecados foram lançados sobre ele. E a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Pelas suas pisaduras, pelas suas machucaduras, ele tomou sobre si as nossas transgressões. Ele pagou o preço verdadeiro. Sua salvação é genuína, para valer. Não duvide dela. Esta é a verdadeira Black Friday. Que Deus te abençoe. Amém, Senhor.